Durante 6 meses, João ministrou no deserto. E conforme a Bíblia nos diz, milhares de pessoas iam até este lugar, atraídas pela mensagem do arrependimento. Outras iam até o local para descobrir quem ele era. Sabiam que ele era filho de um sacerdote, mas por que João estava no deserto? João era um enigma, ele andava de maneira diferente, ele comia coisas diferentes do seu tempo, e ao invés de estar no templo, ele estava no deserto pregando uma mensagem que os fariseus não pregavam, os saduceus não pregavam. Mas embora a Bíblia não revele, eu acredito que no coração de João havia uma expectativa de a qualquer momento se deparar com o Messias. Ele testemunhou sobre isso no capítulo 1 do Evangelho de João, dizendo que ele não sabia quem era o Messias, mas aquele que o enviou a batizar disse: aquele a quem vires repousar sobre ele, o meu espírito, este é quem batiza com fogo. E esse dia então chegou. Era um dia comum, João estava batizando, quando de repente Jesus apareceu. João o identifica, mas o que João sabia dele até aquele momento? Nós também não sabemos muito, mas dada a conversa, quando João diz: tu vens a mim, era eu que deveria ir até você, ali parece que João sabe que aquele homem é um homem diferente, especial. Certamente, assim como quando as mães estavam grávidas e se visitaram, ao longo da vida, eles talvez tenham se encontrado, e João sabia que Jesus também tinha nascido por uma intervenção divina, mas ele deixa bem claro dizendo que não sabia que ele era o Messias. Mas quando João diz: era eu quem deveria ir até você, Jesus disse: deixa para que se cumpra a justiça. E nós observamos nos evangelhos que tudo que Jesus fazia, falava, era para se cumprir as Escrituras. Ele mesmo falou sobre isso, que ele não veio para destruir ou abrogar, eliminar, mas ele veio para cumprir as Escrituras. E quando então Jesus saiu da água, João, depois de 6 meses de ministério, teve a maior revelação. Eu poderia dizer que João viu o que Elias não viu. João viu o que Abraão desejou ver. Pela fé teve condições de enxergar, mas João pôde apalpar. Ali estava, senhoras e senhores, o próprio Filho de Deus. Os céus se abriram e uma voz se pôde ouvir logo após a descida de uma pomba que repousou sobre os ombros deles. Talvez para os que estavam ali era apenas uma pomba, mas João sabia que não era um animal qualquer. Ali era uma representação do Espírito Santo. E o que foi ouvido? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A partir dali, a história de João não foi mais a mesma. Não vamos falar sobre João, mas sobre Jesus, porque senão este podcast perderia o sentido. Senhoras e senhores, o tema da aula de hoje é o Deus Filho. Eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast, a mentoria para professores. Mas calma, se você não for professor da EBD, especialmente dos adultos, você pode ficar, ainda que você lecione para os jovens ou qualquer outra classe, ou quem sabe ainda não é professor, é aluno ou voa ainda mais além. De repente nem aluno você é. Chegou aqui, gostou do conteúdo, eu peço que você fique, porque tudo aqui foi pensado e preparado para você. Então esse conteúdo é para você. Nós queremos apresentar algo de qualidade para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Por isso não perde tempo. Pega a sua Bíblia, pega a caneta, papel, pois hoje nós vamos anotar bastante. E se aqui tudo fizer sentido para você, então eu peço que você deixe o seu like. Os comentários estão abertos, eles são seus. Você pode perguntar, você pode interagir, fica à vontade. E também tem outra coisa importante. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2026 rumo a 4.000 inscritos no YouTube. É uma marca desejada e quero alcançar com a sua ajuda. Então,
deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha bastante. Sempre que encontramos algo de qualidade, dificilmente a gente guarda para nós. Então, estamos aqui fazendo um movimento anti-memes sem fundamento na internet. As pessoas adoram compartilhar coisas ruins. Então, seja você o primeiro a compartilhar algo de qualidade. Você vai gostar do bate-papo de hoje. Mas antes de apresentar o amigo que está comigo aqui, eu quero lembrar você que este programa é um oferecimento do Instituto Queires. É um instituto que tem já abençoado muitas pessoas através dos seus cursos de formação e especialização em teologia. Você pode acessar o site, aparece para você, www.institutoqueires.com.br. A ideia é dar a você a qualificação que você merece e busca. Em muitos ministérios no Brasil, ninguém é consagrado sem antes passar por um curso teológico. Então, o Instituto Queires quer fazer parte da sua trajetória, te dando a formação necessária, independentemente do lugar do Brasil que você esteja. Você pode estudar na modalidade presencial e também online. Então, acessa agora para você ter conhecimento dos cursos e participar dessa escola que está crescendo no Brasil. Depois eu quero saber de você como que estão os preparativos neste novo ano. Eu tenho certeza que, se ainda não veio, virá muitas festas na sua igreja. Quem sabe das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, crianças, não importa. O que importa nesse momento é a solução que eu darei para os seus problemas. Porque quando a gente vai fazer as camisetas, a gente nunca sabe onde fazer, às vezes faz em qualquer lugar, se arrepende do produto, do valor pago. Então eu quero te apresentar uma empresa de qualidade, a Ágatos Confecções. Aparece para você o site aí, www.agatosconfecções.com.br. Eles têm uma linha de produtos maravilhosa, não apenas camisetas, mas também squeeze, garrafas térmicas, necessaire, entre outras coisas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sempre digo aqui, a sua empresa, o seu congresso merecem ser vestidos pela Ágatos Confecções. Se você entrar em contato agora, não pode ser amanhã, tem que ser agora, e falar bem assim: conheci vocês através do canal do pastor Lucas Gomes. O Gessé, meu amigo, o dono da empresa, tem prometido, primeiro, um atendimento diferenciado. O pessoal lá atende muito bem, mas se falar que os conheceu a partir do MPcast, o atendimento melhora e mais. Eles têm prometido um brinde para as pessoas que os procurarem. Então, acessa aí, www.agatosconfecções.com.br. E a última empresa é aquela que permite você ver melhor, contemplar melhor. Eu falo isso porque sou cliente da JRL Ótica. São duas lojas, uma no bairro de Perus, outra em Franco da Rocha. Curiosamente, as duas estão a pouco mais de 50 metros da estação da CPTM. Então, se você pegar a linha 7 Rubi da CPTM, você tanto chega em Perus como chega em Franco da Rocha. Lá você pode procurar qualquer atendente, falar que também os conheceu no programa do pastor Lucas Gomes, e você será muito bem atendido. Em qualquer lugar que você for, você terá armação gratuita e também o exame de vista. Na JRL não será diferente. No entanto, o diferencial é que você está recebendo a indicação de um cliente. Então, é lá que eu faço os meus óculos. Por sinal, este que eu estou usando é de lá. As armações são metálicas. É bem capaz de terminar aquele período recomendado pelos oftalmos de 1 ano para você renovar a sua receita e você trocar apenas a lente. A armação continua novinha. Então você precisa conhecer a JRL Óticas. Procura eles no Instagram, chama no direct, agenda uma visita. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos ao que mais nos interessa. Nós chegamos à lição de número 5.
o Deus Filho, e eu estou ansioso para apresentar para vocês o meu convidado. Eu já o conheço há alguns anos, me lembro que o primeiro contato comigo, quem fez foi ele, me convidando para ir à sua igreja, e de lá para cá nós nos encontramos algumas vezes, e desde 2025 temos então estreitado um pouco mais essa amizade. Ele é diácono na Assembleia de Deus do Belém, na sede da Lapa, setor 3, ele lá é professor da EBD, ele leciona para os jovens, e senhoras e senhores, segura na cadeira porque o currículo do homem vai impactar você. Ele é pós-graduado em teologia sistemática e bíblica pela Mackenzie. Como sempre digo aqui, a informação mais nobre, a mais importante, ele é namorado da Eide. Pronunciei certo, meu amigo? Então, senhoras e senhores, com vocês, o Egon Viana. Boa noite. É um prazer estar aqui com meu amigo, pastor Lucas Gomes, para falar de uma lição tão profícua, né? Que a gente vai falar hoje, conversar um pouquinho, bater um papo, para que os nossos amigos professores, alunos e entusiastas aí possam aprofundar um pouquinho suas anotações para, quem sabe, fazer ali uma aula melhor no domingo, né? Que bom, muito bom. As expectativas são muito boas. Nós acabamos de entrar, ou melhor, vamos entrar em fevereiro, então, assim, para muita gente o mundo vai começar a funcionar ainda depois do carnaval. Para nós já tá, não para, não é verdade? O nosso mundo não para. Bom, o texto áureo está em Mateus 17:5. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Para você que está sem a Bíblia e a revista, a leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, versos 31, 32 e 34, e também o 35, e Mateus, capítulo 17, dos versos 1 a 8. Como tradicionalmente a revista é dividida em 3 tópicos, essa daqui também, e o primeiro tópico é a divindade do Filho, o segundo tópico, a centralidade do Deus Filho, e o terceiro e último tópico, a missão redentora do Deus Filho. Então, o Egon está aqui para nos auxiliar, então eu peço a você, por favor, que abra aí o seu caderno, sua Bíblia, realize todas as anotações necessárias, porque ele veio aqui para ajudar você e eu. Egon, a divindade do Filho, nos ajude a entender como que se deu, ou a necessidade, a importância dentro do plano de redenção para nós enquanto pecadores, a concepção virginal de Jesus, a deidade absoluta do Filho, e por último, aí nesse primeiro tópico, os atributos divinos de Jesus. Fica à vontade, agora é com você. Então, para que a gente comece a entender o que a lição nos traz, e essa lição é até um pouco técnica, né? Então a gente vai falar um pouquinho técnico, pelo menos agora no começo, depois ela dá uma diminuída. Mas nós temos que lembrar que já passaram algumas aulas, eu sei que você trouxe pessoas capacitadíssimas para falar das aulas anteriores, e nós estamos falando a respeito do assunto Trindade. Um assunto do qual ele é expressamente claro na Bíblia, mas que não tem a palavra Trindade na Bíblia. Então a gente tem que, com calma, explicar esses conceitos, porque não são conceitos simples, é uma lição complexa. Então, vamos só recapitular uma coisinha. Já que a gente vai falar da primeira lição a respeito de Cristo, né, que é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, só vamos lembrar que o conceito de Trindade são um Deus subsistente em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que existem vários argumentos para nós sustentarmos esse conceito. Eu vou dar apenas um aqui, tá? Porque eu sei que essa lição já passou e esse já é ponto pacífico, mas só para nós relembrarmos, né? Muito Se bem. nós formos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou no hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai vet haharis,
você vê que o verbo ali, a palavra para Deus é Elohim, e esse im das palavras no hebraico pressupõe-se plural, vendo Deus já se revelando no primeiro versículo da Bíblia como um Deus plural. Se ele fosse falar como um Deus singular, ele, em vez de colocar esse him, ele ia colocar o a, ia ser Eloá. Né? Muitas crianças nasceram com esse nome aí, né? Eloá é um nome comum hoje em dia. Sim. Mas veja que é Deus já mostrando que ele era um ser que exige que nós pensemos um conceito mais complexo, certo? Tendo entendido isso, hoje nós vamos estudar a respeito da segunda pessoa da Trindade. E como você mesmo já adiantou, a lição ela começa a nos falar a respeito da concepção de Jesus Cristo, de como Jesus veio a este mundo. Então pense comigo, você professor, pastor Lucas, que este Deus, que ele é criador, que ele é grandioso, que ele é transcendente, ele transcende daquilo que nós conhecemos e concebemos por realidade, certo? Aquele que não está limitado ao tempo, espaço e todas essas limitações que nós seres humanos temos que lidar. Ele encarnou, ele limitou-se a si mesmo. E a forma como ele fez isso foi através de se tornar um filho. Se nós formos visitar as passagens que falam a respeito da concepção de Jesus, a Bíblia ela vai começar a falar que Maria estava ali num período, o Espírito Santo já preparando alguma coisa, o anjo Gabriel chegou diante dela e falou assim: salve, agraciada. E disse a ela: olha, você é uma mulher do qual Deus se agradou, e o Senhor escolheu a ti para dar a luz ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, ao Deus encarnado. Sim. Ou seja, o Deus homem passaria a se chamar assim através dela. E ali Maria entendeu isso daí, ela aceitou este propósito, né, esta missão que o Senhor havia incumbido de fazer, porque não era só apenas gerar a Jesus, mas cuidar dele, né? E aí a Bíblia vai dizer que a sombra do Onipotente pairou sobre ela, desceu sobre ela, e ela passou a estar grávida. O legal de a gente entender dessa passagem é que quando nós vemos a palavra sombra aí do Altíssimo, do Senhor, também pode ser traduzido, hoje já pode ser traduzido também como a presença do Senhor. Ela pode ser traduzida como a virtude do Senhor. Então o Senhor a fortaleceu para que ela pudesse ter a capacidade de gerar a Jesus. Veja que isso foi também um escândalo na época. Afinal, nós vemos a reação de José, mas depois também ele entendendo o plano de Deus, afinal o anjo apareceu a ele, também falou com ele para o acalmar, e Jesus fez isso. E eu gosto muito de uma passagem que ela me ajudou a entender e compreender este milagre, né, que aconteceu ali em Maria, que é o que Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, que também está descrito na lição um pouco mais para frente, mas eu gosto de trazer já para cá, para que nós possamos entender. Se você me permitir, eu quero fazer a leitura. Pode ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou na forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Veja que aqui nós encontramos o milagre da encarnação. Paulo, esses versículos nós vamos ler ainda mais um pouco eles depois, mas Paulo, eu vejo ele imaginando e vendo o próprio Deus se despindo
da sua glória, da sua majestade, da sua infinitude, para descer à terra como homem, para compreender o homem. E ali a gente vê essa concepção virginal de Maria. E veja que ele fala que ele esvaziou-se a si mesmo, porque o infinito precisava se revestir do que é finito. Por isso ele se diminuiu para estar entre nós, os homens. Então isso é uma coisa muito linda, muito bonita, e um conceito que você vê que o Senhor ele foi humilde desde sempre. Afinal, o próprio autor vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ou seja, ele foi humilde em tudo, ao ponto de diminuir-se, de esvaziar-se. E a Bíblia vai dizer que depois ele aniquilou-se. Ou seja, ele fez já um sacrifício ali. É o primeiro de muitos sacrifícios que ele faria, a vir em forma de homem. Acho isso excepcional. Olha só, você comentava sobre... Você usou essas palavras assim, ó, no caso de Maria, que o Espírito Santo a capacitou e a sombra do Altíssimo ali, a presença de Deus sobre ela não foi apenas para que ela gerasse, mas também para que ela cuidasse. Então ela precisou do Espírito Santo para gerar e para cuidar. Eu queria frisar essa questão do cuidar. Nós falaremos no próximo domingo aí aos adultos, e nessa classe haverá muitos pais, muitas mães, e às vezes a gente tem uma visão na igreja de que o Espírito Santo nos capacitará apenas para fazer algo dentro da igreja. E eu acho que pensar dessa maneira é limitar o campo de atuação do Espírito Santo. Concordo. Se ele é onipresente, ele vai agir apenas dentro de um local, se ele tem um mundo para agir. Então eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Você é pai? Não. Tá bom. Mas eu vi que você é solteiro, mas vai que de repente... Olhar pré-crente, né? Ou pré-crente, ou então Elian. O irmão dele está aqui nos bastidores, perguntar. Ou então, Elian, de repente o Espírito Santo fez alguma obra fora do casamento, né? Tô brincando. Mas assim, embora você não seja pai, mas você é filho. Sou filho. E aí, de repente, você pode até compartilhar alguma experiência dentro desse campo. Mas eu acredito que o Espírito Santo, a questão eu acredito que o Espírito Santo também capacita pessoas para cuidar de filhos. E aí, assim, eu falo isso e eu me despertei para isso no momento em que minha mãe estava jururu, porque eu não sou pregadora, eu não revelo, eu não profetizo. E ela sempre batia nessa tecla e isso foi me incomodando. E aí eu falei assim para ela, mãe, você já parou para pensar que de repente Deus pode ter te escolhido apenas para gerar e me instruir na presença de Deus e eu crescer nos caminhos do Senhor? Hoje sou um pregador e de repente você está aqui passando sua vida achando que você foi inútil, Deus não te usou para nada, e aí naquele grande dia diante do tribunal branco, do trono branco, Cristo vai lá te dar um galardão porque Ele te deu uma responsabilidade E executou com firmeza. e você fez destreza. isso com maestria. Tá aí seu galardão. Por quê? Eu digo isso porque a gente vê Maria uma mulher comum, e eu acho lindo a Bíblia porque o Antigo Testamento nos mostra o primeiro homem sendo cheio do Espírito Santo, e ele não era sacerdote, não era rei, não era profeta, o Bezalel e o Aholiabe, no capítulo 31 do Êxodo. E o Novo Testamento começa do mesmo jeito, o Espírito Santo enchendo uma mulher que não é sacerdotisa, não é rainha, não é profeta, é uma pessoa comum para algo comum. Eu vou falar para você. Eu vou te dizer uma frase de C.S. Lewis. Gosto muito de Lewis. E ele falou assim: não existe nada mais maravilhoso do que um homem comum, uma mulher comum, criando a sua prole comum. Cara, eu vou falar... Eu não sou pai, como disse, mas ajudei a criar o meu irmão. Você é mais velho que ele? Sou mais velho que ele. Eu pensei que você era mais novo. Não parece. Vocês vão ver o meu irmão daqui algumas lições, mas não parece. Mas eu sou mais velho.
Ele parece muito mais velho? Parece. Mas... Tá acabado já. Rodou de pneu murcho, né? O famoso rodou de pneu murcho. Mas ajudei a criar o meu irmão, ajudei a criar meus primos também, porque meus primos todos criados juntos, nós fomos. Então, eu vou te dizer, a criação é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. E quando uma mãe e um pai fazem isso com um exímio cuidado, de forma grandiosa e majestosa, como é o ofício de mãe e pai, é de se aplaudir, tá bom? Porque eu vou falar pra você, eu sempre fui um cara mais quietinho, sempre fui. Mas isso não quer dizer que foi fácil de me criar. Sim. Não foi fácil. Eu tive meus problemas, eu tive minhas crises, os meus erros. E a minha mãe, ela é uma pessoa simples, entendeu? Da minha família, fui o primeiro a me formar. Eu tenho formação de análise de sistemas. Fui o primeiro a me formar da minha família, na faculdade. E minha mãe não teve essa oportunidade, meu pai também não. Mas quando eu chegava, e quando chego até hoje, com problemas para minha mãe, ela tem soluções para coisas que eu não consigo resolver. Às vezes eu estou nervoso, às vezes eu estou encucado com alguma coisa, e ela, de forma hábil, vamos dizer assim, a melhor palavra desse, hábil, ela consegue desvencilhar todos esses nós que ficam na minha cabeça, dificuldades. Às vezes eu estou pensando coisas complicadas de fazer, ela resolve de forma simples, de formas muito melhores. E isso me tornou o homem que eu sou. Os conceitos que eu tenho, os padrões que eu sigo, o caráter que eu tenho, é tudo baseado no meu pai e na minha mãe. Entendeu? E quando alguém olha pra mim, e algumas pessoas já falam, não querendo me engrandecer, mas alguém fala assim, não, eu gosto de você porque você gosta das coisas certas. Não é que eu gosto, é porque me criaram assim. Entendeu? Então, se não fosse eles, eu não seria quem eu sou. E o que você falou pra sua mãe, eu já falei pra minha também. Entendeu? E eu acredito muito nisso. Porque pode ser, Lucas, que você é bem mais conhecido do que eu, mas pode ser que a gente não seja um pastor conhecido nacionalmente, internacionalmente, você entendeu? Só que o bem que você vai fazer àqueles que você cuida tem para Deus um valor tão grande ou maior do que esses que saem. Porque esses pastores que chegam, eu não estou criticando, pelo contrário, eu prego em outras igrejas também, além da minha, mas eles chegam, falam a palavra de Deus e vão embora. Nós que estamos lá para filhos e também os domésticos da fé, que também às vezes podem ser filhos, né? Fui coordenador de mocidade quase 20 anos, assim, os jovens eram meus filhos praticamente. Apesar de não parecer, eu sou meio velho. E aí, o bem que você faz no dia a dia, confissão, consolação, tudo são obras do Espírito Santo em você que te habilitam a acessar áreas que você às vezes nem é capacitado para tal. Eu mesmo já dei conselho para casais casados há muitos anos, sem mesmo ter sido casado. Eu sou bom? Não. Mas o Espírito Santo me ajudou ali, entendeu? E aquele casal reconheceu que foi o Senhor falando. Eu usei a Bíblia, usei a minha arma, né? Eu tenho a minha arma. Mas o Espírito Santo, ele faz isso. E muitas vezes o Espírito Santo nos escolheu para fazer uma obra que às vezes não é visível. Não é a obra que o Senhor vai falar assim, olha, que ele foi um grande homem, vamos erguer uma estátua para ele, ou para ela. Mas é um trabalho que vai ter um efeito tão grande. Eu tenho certeza que a sua mãe e a minha mãe vai ter o galardão das almas que se converteram nas suas pregações, nas minhas pregações. Porque se caso ela não tivesse feito isso, te segurado, te dado bronca e corrigido você, você não seria quem você é hoje. Um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom cidadão, um bom pregador e um bom crente. Então, o Espírito Santo ter capacitado Maria para não só ter a Jesus, mas cuidar dele, é uma coisa linda, porque você vê Jesus tendo profissão, que também veio do pai também, mas tendo educação, tendo firmeza. Isso daí é aprendido em casa. Eu tenho um professor de geopolítica que eu acompanho ele na internet, professor Rock. Conhece o Rock? Muito bom. Uma vez ele compartilhou, dizendo que, e ele é judeu, ele compartilhou que o judaísmo ele é transmitido através do ventre da mulher.
Então, o homem judeu, na verdade, a mulher judia, ela até pode se casar com um homem não judeu. Agora, o homem judeu, ele não pode se casar com uma mulher não judia. Porque, como ela é a mãe, então ela vai cuidar da criança dentro da fé judaica. Agora, no caso do homem, ele vai confiar o cuidado do filho dele para uma mulher que não é judia. E aí a chance conflito, né? de haver conflitos é grande. Então, a responsabilidade da mulher é muito grande e a gente viu isso aí sobre Maria. Mas dê sequência na sua apresentação aí, para a gente não perder a linha do raciocínio que você nos trouxe. Vai. Tendo dito isso, vendo falado desse milagre, que foi a concepção de Jesus, o nascimento de Jesus e tal, nós não podemos também desprezar a divindade ou a deidade de Jesus. Se ele veio como homem, ele é homem. Sim, é verdade. Mas ele também é Deus. Afinal, ele é a segunda pessoa da Trindade. Esse conceito do Deus homem, Jesus, sendo homem e Deus. Eu não gosto nem daquela expressão que o pessoal usa muito, né? 100% homem, 100% Deus. Essa porcentagem, ela é confusa. Não dá para pôr 100% de duas coisas num lugar só. Então, eu gosto de falar plenamente homem. Isso mesmo. E plenamente Deus. Ele era Deus, ele era homem. Ele tinha suas duas naturezas, que elas eram indivisíveis, mas distintas ainda assim. E a sua deidade, a sua divindade é colocada à prova em todos os momentos do Evangelho. Você vê Jesus se provando Deus em tudo quanto é lugar. Não só pelos milagres, porque se você olhar assim, não, tá bom, mas então você vai falar que Elias é Deus também, porque ele também fez milagre. Não só pelas ressuscitações, não, mas Eliseu ressuscitou um homem também. Não só porque ele predisse algo, não, mas aí os profetas predisseram, Isaías, Jeremias, né? Predisseram coisas que haveriam, predisseram até reis que libertariam Jerusalém séculos depois. Então eles também são Deus, mas Jesus, ele apresenta uma coisa que nenhum dos profetas, dos pais, dos patriarcas fizeram, que é o perdão de pecados. O perdão de pecados é só para quem é Deus. Dá para considerar como um atributo? O primeiro tópico vai falar sobre os atributos. Sim. Daria para considerar? É um atributo. Teologicamente eu não vi ainda. Não, teologicamente, dentro da concepção teológica, não é. Mas pode ser considerado, porque é uma função divina, o perdão, né? Se a gente for falar dos atributos, existem os famosos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus reservou para si. Para si. Só ele tem esses atributos, que a lição vai trazer alguns, que é onipotência, onisciência e onipresença, são muito famosos, né? Poder fazer qualquer coisa, tudo está ao seu alcance. Onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não ser limitado pelo espaço. E onisciência, saber tudo ao mesmo tempo, não ser limitado pelo tempo e nem por qualquer barreira psicológica, psíquica que existe. Existe a santidade, né, que é de si, a imutabilidade, a eternidade. Né? Tem algumas que a lição não colocou, que é a autoexistência, que Deus é causa de si mesmo. Ou seja, não houve nada que veio fazer Deus existir. Ele é a existência de si mesmo. Ele é a causa primeira. O universo veio existir a partir dele. Nada veio existir para que Deus existisse depois, certo? E tem também a soberania, porque ele rege tudo, todos, a todo momento, em todo lugar. Então esses são os atributos incomunicáveis. Mas tem os comunicáveis, né? Que é a santidade, que ele nos doa, né? Porque nós, a partir de nós mesmos, não conseguimos ser santos, mas a partir do Senhor, ele nos torna santo e nos dá a possibilidade de nos santificar. Né? É um atributo maravilhoso. E tantos outros, mas veja que o dom de perdoar é só dele. É coisa linda. Aí você fala, então me fala um milagre que apenas Jesus tenha feito, diferente dos outros. Eu tenho um milagre desse e tenho o complemento dele. O milagre que ele fez é sendo Deus
vir como homem. Mas se você quer falar, não, mas isso eu não quero considerar. Então alguém pode dizer isso. Vai falar assim, eu tenho um milagre, que é a ressurreição. Ah, outros ressuscitaram. Mas nenhum deles ressuscitou a si mesmo. Você entendeu? E tem outra coisa aí também, porque independente do estado que a pessoa esteja, no caso terminal, ela não decide a hora de morrer. Jesus entregou o próprio Espírito. Jesus decidiu. É verdade, você tem razão. Veja que ele mostrou ali na cruz a sua autoridade. Como eu disse aqui, ele demonstrou a sua soberania sobre o universo. Não é incomum a gente ver Jesus falando à tempestade, falando aos demônios e eles sendo expulsos, falando às enfermidades e falando à consciência humana. Se a gente for lá em João 4, ele falando com a mulher samaritana, veja que o milagre que Jesus operou na vida dela foi no âmbito da consciência, certo? E do caráter. Porque aquela mulher tinha todos os problemas, não vou esticar aqui, mas quando Jesus termina de falar com ela, ela passa a ser de uma mulher pecadora que ia buscar água num momento que não era propício para que ninguém falasse dela, não a visse, para sair a anunciar a Jesus, e todos que a ouviram vieram ver a Jesus. Eu acho isso o máximo, porque assim que ela tem a clareza da pessoa que ela conversava, a Bíblia nos diz que ela sai. E aí, capítulo 4 de João, versículo 28 diz assim, deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, olha que forte, coisa linda. Vinde e vede um homem. Aí eu fico conjecturando assim, quem ouve ela falar, vinde e vede um homem, olhando um para o outro, falando assim, mais um? É verdade. Porque ela já teve 5, que não era dela. Ela diz, vim de ver de um homem, mais um. Aí ela diz, não, mas esse aí é diferente. Esse falou da minha vida. E aí a cidade para. Esse milagre ele é tão poderoso, porque ela foi ao meio-dia retirar água no horário que não tinha ninguém lá. Então ela estava evitando confronto, maus olhares, estava evitando ser evitada. É isso. E aí, quando ela solta essa granada no meio do povo, encontrei o homem, porventura nele o Messias, todo mundo acreditou na palavra dela. Porque viu a mudança de atitude. Porque ela mudou de atitude, porque a atitude dela era se esconder, e agora ela estava se mostrando. Olha que diferença. Em uma conversa, Jesus operou um milagre que é invisível, mas totalmente palpável. Coisa linda, coisa linda. Muito bom. A gente vai passar para o próximo tópico, mas se você tiver ainda algo a ressaltar do primeiro, você poderá ficar à vontade, tá? Você certamente está curtindo muito o conteúdo aí, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 4.000 inscritos. Já passamos de 3. Enquanto a gente estava aqui conversando, o pessoal foi tascando o dedo aí e se inscrevendo, mas eu creio. Falta você ainda para poder se inscrever. Mas enquanto você se arruma no sofá e onde você está para fazer isso, eu quero perguntar, como vai a EBD na sua igreja? O ano começou, as pessoas já voltaram das férias, a EBD continua vazia. Qual foi o quadro dela em 2025? Talvez a razão esteja na falta de didática e métodos para a aula apresentados pelo professor na sua igreja, ou quem sabe até você. Aqui, Ego, nós somos cercados por professores em todo o Brasil com muita boa vontade. Eles acompanham o nosso conteúdo porque eles querem no domingo apresentar algo muito bom. Só que muitos não sabem que existe uma distância entre o conhecimento
e a apresentação desse conhecimento. Então tem muita gente boa que conhece muito, se prepara muito bem, mas ele falha na comunicação. E aí por isso a sala não é tão cheia e de repente ele encontra algumas dificuldades, às vezes até para organizar a lição, se preparar dentro do tempo proposto, prepara muita coisa, na hora que vai aplicar, acaba a aula e ele ainda tem coisa para falar, ou já entrega tudo, quando olha para o relógio, falta 30 minutos para acabar a aula. Então, se você tem passado por essas dificuldades, e a EBD na sua igreja por este cenário, eu quero apresentar a você o Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Eu escrevi esse livro no ano passado, compartilha aqui estratégias que resolvem esses problemas que aqui citei, entre outros. Aqui tem um pouco da experiência que tive como superintendente da IBD por 7 anos, e a minha preocupação era essa. Todos os domingos nós conseguimos trazer irmãos e irmãs, mas no outro domingo as pessoas não vêm, o número de matriculados não aumentava em relação ao número de visitantes. E eu então comecei a fazer uma cariação mesmo, foi um trabalho que levou um tempo, procurando saber dos irmãos a razão deles não participarem da IBD. E eu ouvi de tudo que vocês possam imaginar, e eu digo com segurança que 80% das pessoas que não frequentam a IBD é por falta de didática do professor, algum problema administrativo, EBDs que não tem horário para começar, para terminar. Então eu trato essas questões aqui, auxilio os professores a montar uma boa aula, aproveitar bem o tempo, a revista e apresentar tudo isso com maestria. Você vai entender agora como adquirir o seu em qualquer lugar do Brasil que você estiver. A gente já volta. Ao clicar no link da descrição deste vídeo, você será direcionado à página do nosso Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Você vai se deparar com uma oferta exclusiva de R$ 54,90 por apenas R$ 38,97 a unidade, mas não pare por aí. Clique em Saber Mais para desvendar o guia e explorar em detalhes o que você vai aprender. Para sua segurança e credibilidade, conheça a experiência e as credenciais do autor, Pastor Lucas Gomes, e elimine todas as suas dúvidas na seção Dúvidas Frequentes para ter total tranquilidade na compra. Depois escolha a sua melhor opção de compra. A unidade para quem quer se presentear. O kit duplo para presentear um amigo. Ou o mais vendido. Combo superintendente, ideal para presentear amigos ou os professores da sua igreja com um super desconto. Ao clicar em comprar agora, você irá para a página de finalização. É importante que você saiba, ao preencher seus dados de contato e optar pelo pagamento via cartão de crédito, você terá a máxima segurança. Todo o processo é gerenciado pela Infinite Pay, uma plataforma robusta e confiável, garantindo que seus dados de pagamento estejam totalmente protegidos. Conclua a compra e seus livros serão enviados. Não deixe sua EBD esvaziar. Clique agora na descrição e garanta o seu. Você viu aí como adquirir o seu guia prático de combate à evasão dominical. Então, não perde tempo. Na descrição do vídeo tem o link para você acessar e adquirir o seu. E você viu que o legal é que o frete está incluso e mais, não está caro. Você adquirindo aí um de 38 e umas moedinhas, R$10 o frete. Que material você adquiriu hoje e recebe na sua casa por apenas R$10? E ainda tem o combo superintendente, que você pode presentear os professores da sua igreja. Então fica a dica aí para você. Meu amigo Egon, vamos lá. O segundo tópico nos fala sobre a centralidade do Filho, a glória sobrenatural de Jesus, o testemunho da lei e dos profetas, a aprovação divina do Pai. Então, vamos entender aí essa questão, a centralidade do Filho. Veja só. Como nós já havíamos chegado aqui, falamos da concepção, dos atributos. Aí, o autor, inteligentemente, devo dizer, ele vai falar a respeito da glória do Filho. Por quê? O texto, e essa é a hora que ele explica na lição, se você leu a lição você sabe, que ele vai explicar o versículo que é o versículo base, que é a transfiguração de Jesus. E na transfiguração sobe ele, Pedro, Tiago e João, os amigos mais íntimos, mais próximos de Jesus, né? Os discípulos ali amados. E quando ele chega lá, eles vão orar. Se você for na versão de Lucas, você vê que eles vão orar e eles dormem, ok? Tendo eles dormido, Jesus transfigura-se. E aí eles acordam e veem Jesus.
Veja que Jesus estava ali conversando com o que eles acreditaram que era Elias e Moisés. Eu acredito que seja mesmo. E aí eles tiveram a sua vida mudada. Esses discípulos, eles tiveram um tratamento um pouquinho diferente dos demais. Veja que, a gente vai voltar para o início, mas você vê que no final, dessa passagem, Jesus fala assim, não conta para ninguém. Vocês só vão contar para alguém depois que eu ressuscitar. Aí vocês estão liberados para contar. Aí guarda esse segredo entre nós. E Pedro depois vai dizer que eles fizeram isso. Mas veja, qual que é a ideia? Subiram para orar. Os arqueólogos, como a Bíblia não revela qual é o monte, né? Os arqueólogos e estudiosos acreditam que está entre o Monte Hermon e o Monte Tabor, né? São os dois próximos, com altura mais ou menos ali, que bate com a descrição. Estavam perto da região onde Jesus estava nos versículos anteriores e posteriores. Então, Jesus sobe num desses montes, provavelmente. Aí chega lá, ele transfigura-se. Este milagre, poucas vezes eu vi pregação sobre isso. Vamos começar por aí, né? Mas é um milagre muito legal. É muito interessante o que Jesus faz ali, entendeu? Porque Jesus, como nós lemos, né, no tópico passado, a respeito de Jesus, que ele abriu mão da sua majestade, da sua glória, certo? Daquele séquito que a gente vê Deus ali, por exemplo, em Isaías capítulo 6, que a gente vê em tantos outros lugares. Jesus, quando chega aquela presença, aquele negócio que o pessoal ele não aguenta, né? E Jesus ele abre mão disso temporariamente. O Criador, coloca-se sobre o jugo da criação, né? Vamos dizer assim, porque a criação é o quê? Tudo aquilo que não é criador. O criador é tudo aquilo que não é criatura. Então ele se coloca sobre o jugo da criação, né? Ele vai abaixo do que ele realmente é. Só que neste momento, ele por um momento ali, ele demonstra que ele é este Deus poderoso. É verdade que Pedro já tinha ideia de quem ele era. Afinal, Pedro tem aquela grande confissão, né? Que Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, verdade? Mas a partir desse momento, Pedro, ele vê. Ele viu, entendeu? E o ver é diferente do crer. Lembra que Jesus fala que, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, mas vós vistes. E Pedro, Tiago e João viram ele de uma forma totalmente diferente, o qual o João ia ver novamente lá em Apocalipse, mas veja que é um divisor de águas para eles. Você andar com alguém que diz que é Deus e que você vê milagres, outros já haviam passado. Eles não diziam que era Deus, mas haviam feito milagres. Elias, Eliseu, você entendeu? O próprio Micaías que predisse coisas que aconteceriam depois. O próprio Abraão que fez coisas que às vezes a gente esquece, mas Abraão também operou uns feitos ali que é difícil de a gente acreditar. Tem guerra que Abraão vai com capial lá e ganha, certo? Moisés, quando vai diante de Faraó, quando está no período do deserto, são coisas que hoje em dia, se a gente falar, é coisa de doido. É pela fé que a gente acredita. Mas eles sabiam de tudo isso. Afinal, eles eram judeus, conheciam a Torá, conheciam, né? Já tinham passado por esse processo. E eles viam alguém falando que era ele, o desejado das nações, né? Aquele o qual os profetas disseram, os salmistas louvaram, tal. Mas a partir desse momento, é como se o próprio Jesus descortinasse aquela aparência daquela carne, aquela naturalidade, e eles passaram a ver algo sobrenatural, o qual deixou eles atônitos. Porque você vê o que Pedro vai dizer, assim, não, vamos fazer aqui 3 tendas para vocês. Pedro, ele saiu do psicológico dele porque ele não sabia o que fazer. Agora pensa comigo, se você vê Jesus na sua glória, o que você faria? João lá no Apocalipse cai deitado como que morto, mesmo ele já tendo visto uma vez, entendeu? E aí quando Jesus vê que eles não estavam aguentando, Jesus faz o quê?
despede lá o Elias e o Moisés. E aí, quando eles levantam os olhos para Jesus, tá só Jesus normal de novo. Porque eles não iam aguentar. É Jesus descortinando os mistérios do céu, essa aparente fraqueza que Jesus se colocou para eles crerem que Jesus é Deus, que Jesus ele tem uma glória sobrenatural que o psicológico humano ali ainda não existia, né? Freud não tinha nascido, né? Os grandes pensadores, Dostoiévski e tantos outros pensadores não havia, nem mesmo os gregos estavam ali, né? Na sua ascensão, vamos dizer assim, né? Veja que nenhum deles havia chegado perto daquilo que eles com os olhos viram. É como se Jesus houvesse se despido da fraqueza e mostrado a força. E esses discípulos, depois desse evento, não são mais os mesmos depois disso. É verdade que a gente vai ver Pedro fraquejar um pouco depois, mas Jesus resolve isso também. Mas você vê que eles são mais firmes, mais assertivos, porque eles contemplaram a glória do Deus Pai e do Filho. E a pergunta que vem quando Jesus mostra-nos o Pai, não é de nenhum deles. Porque eles não teriam capacidade de dizer que ele não é um só com o Pai. Que eles viram um Deus vivo em sua forma final, diante dos olhos dele, poucos metros deles. Só para complementar o que você está falando, Mateus 13, versículo 16, Jesus disse aos discípulos: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Aí o ver e o ouvir está muito relacionado à fé, a crer, porque todo mundo via e ouvia, só que não entendia e nem percebia porque não cria. Então Jesus está falando que eles creem. Aí o versículo 17: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então, assim, foram 3 anos e meio, fora esse momento ápice, mas num todo 3 anos e meio singular. Ninguém viveu o que eles viveram. Eles comeram e beberam com Cristo vivo. Veja que tem uma passagem lá que Jesus está querendo se defender, e aí ele fala assim, veio João Batista, se isolou no deserto, não comia, não bebia, e falava, tem demônio. Agora vem o Filho do Homem, come e bebe, e estão dizendo, é beberrão e comilão. E se ajunta com Jesus dizendo, eu sou Deus, e eu escolhi estar com estes. Isso é muito forte, Lucas. Saber que Jesus, ele escolheu isso. Ele não é o plano B. Ele não é o plano B. Ele, de própria vontade, quis descer à terra para andar com os homens, para comungar com os homens, para sofrer com os homens, para conhecer os homens. A Trindade conheceu a humanidade através de Jesus. Você entende que isso é uma coisa absurda se a gente for parar para pensar. E nessa mesma passagem que é desse tópico, você vê que o autor ele vai colocar uma alusão que é bem conhecida, que é o quê? É Jesus, quando o pai da fé, ele fala, Deus se revela a ele, vai seguindo a história, chega em Moisés. Moisés é o quê? A lei. Certo? Elias, os profetas. Ele falou assim, quando termina tudo, a lei se dissipa, os profetas se calam, mas Cristo se mantém. Cara, isso é uma alusão lindíssima, do qual às vezes até o meu coração ele começa a palpitar pensando nisso, porque Jesus ele segue. Às vezes os legalistas vão querer fazer algo, mas a lei vai ter um fim. As profecias um dia terão fim, mas Jesus continuará eternamente. Coisa linda. Muito bom. É isso aí. Não tem como não meditar nesse texto da transfiguração e não imaginar o que aconteceu ali.
não é? O terceiro subponto fala sobre a aprovação divina do Pai. Então, a transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Aí está entre aspas, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz. A voz divina da nuvem, símbolo da presença de Deus. Então, o Pai, ele aparece não somente no cenário do batismo, mas agora de novo na transfiguração. Né? E na cruz também, embora não haja nenhuma expressão, mas Jesus conversa com ele. Né? Conversa com Pai, ele. por que me desamparaste? Né? Você vê as pessoas da Trindade ali sempre, né? Exato. Jesus ele deixa muito assim evidente esse relacionamento. E eu me lembrei aqui agora de uma outra situação em que ele ora diante do túmulo de Lázaro, e aí ele faz isso em voz alta, e ele fala assim: eu não precisava fazer isso, mas para que creio em ti, sim, e que me enviaste, eu estou falando com o senhor aqui. Jesus é Deus. Essa lindo que você falou. Eu trouxe aqui uma citação, se você me permitir ler. Fica à vontade. Se você me permitir, que é do Atanásio de Alexandria, muito famoso. Diz aqui: o verbo de Deus se fez visível para que por meio do que era visível fôssemos conduzidos à contemplação do invisível. Muito forte, hein? Repete, por favor. Vamos lá. O verbo de Deus se fez visível para que por meio do que era visível fôssemos conduzidos à contemplação do invisível. E quando você falou da voz do Pai ali concluindo este evento maravilhoso, é isso. É Deus dando a chancela dele, falando assim, ó, e Deus ele fala assim: a este ouvi. É uma ordem, é um imperativo. Se você pegar no original, é um imperativo. Vocês devem ouvi-lo, porque ele é a conclusão. Nós vamos ler no próximo tópico. Eu não vou avançar, né, os próximos tópicos, mas a gente vai falar a respeito da missão, um pouco da missão, que vai ser também depois falado nas próximas lições. Mas é Deus falando assim: o que ele veio para fazer, somente ele poderia fazer, e nenhum outro faria da forma como ele pode fazer. Ou seja, é especial. Egon, tendo entendido isso, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como manter Cristo, a figura de Cristo, primeiro central nas nossas vidas? Porque as pessoas vão ao domingo na igreja para receber a direção da semana. Uhum. Então, o professor que estiver falando da centralidade de Cristo, e aí ela é representada ali entre Moisés, Elias, os representantes da lei, dos profetas, no ato do batismo, porque João olha e diz: é ele, e aí o Pai aparece e diz: é ele mesmo. Então ele é a figura central no lugar, porque todos os olhos estavam voltados para João. Ninguém estava preocupado com os candidatos. As pessoas queriam saber quem era o João. Isso é muito interessante porque essa questão sobre o João é desde que ele nasceu. Lucas nos informa que assim que ele nasceu, naquele cenário em que dão o nome a ele e tal, vem pessoas de vários lugares que ouvem falar do seu nascimento, porque muito milagre aconteceu ao mesmo tempo, havia a expectativa do Messias, e aí o pai dele, no final do ministério, é escolhido para entrar no templo. Sai mudo de lá, então alguém entende: opa, ele viu alguma coisa lá dentro. Se de fato os fatos são como a teologia nos faz entender, do silêncio, ali já entenderam, o silêncio foi quebrado. Sim. Ele viu alguma coisa lá dentro. A mulher estéril em avançada idade gera: esse menino só pode ser o Messias. E aí a gente vê o anjo já vacinando Zacarias dentro do templo. Ele não vai ser o Messias. Mas ele vai anunciar. Ele vai anunciar, ele vai preparar o caminho. Então, aquela família já é preparada. Opa, tem algo grande para acontecer na vida dele, mas ele não é o Messias. Então, isso é muito importante para a formação do caráter de João, porque
Alguém que deveria ser, não foi sacerdote, mas está no deserto tendo mais sucesso do que os sacerdotes, poderia de alguma maneira inflar o seu ego. Mas ele já sabe, desde que ele se entende por gente, que ele não é o Messias. Ele vem para anunciar. Então, a Bíblia nos mostra a todo tempo várias personagens importantes. A gente já falou aqui de Maria, aparece o João Batista, o Zacarias, a Isabel. Eu diria, uma vez eu ministrei uma mensagem sobre José, eu mostrei assim biblicamente o quão homem de Deus ele foi. Sim. Porque Lucas mostra muitas vezes, Lucas e Mateus mostram muitas vezes ele tendo visões. Olha que forte. Ele só não vai embora porque o Senhor aparece para ele e diz: vai nascer o Filho de Deus lá, recebe ela. Aí, por uma divina revelação, ele não vai embora. É isso. Aí, Jesus nasce. De novo o Senhor fala com ele: vai embora porque estão querendo matar o menino. Aí ele vai para o Egito. Quando é para sair do Egito, Deus fala com ele de novo. Pode voltar. Quem perseguir a vida do menino está morto. Então, são muitas pessoas importantes, mas os evangelistas, eles tomam o cuidado, e aí a gente vê uma ação do Espírito Santo, de deixar a figura de Jesus central. Tem muita gente importante, todo mundo ali podia levar o Oscar, mas Jesus é central. Como a gente faz isso? Muita gente entra e sai na nossa vida, a gente entra e sai de situações, mas como deixar Jesus no lugar dele na nossa vida? Olha, você usou um exemplo que eu escrevi aqui. Sério? Sério. Você falou assim, que Jesus é o principal, que os outros não vão ganhar Oscar. Eu coloquei aqui, que Jesus é o protagonista do filme. Pode ser que você vê alguns outros atores em volta de Jesus ali, usando a parábola cinematográfica. Mas são coadjuvantes, que o ator principal é Jesus, em tudo. Só que é o seguinte, olha que interessante, para a nossa vida prática, a gente está falando de teoria aqui, né? Mas para a vida prática, como eu faço para Jesus ser o centro da minha vida? Eu vou te falar como eu faço, o que acalmou o meu coração quando eu tive essa dúvida. Eu lidei com esta questão. Sabe qual foi? Que eu passei a crer em Cristo e não em crer naquilo que Ele pode fazer. Você entende? Quem Ele é suficiente. Porque assim, o que Ele pode fazer se eu crer nele ou se eu crer no outro. Ele vai fazer o que Ele quer. Agora, olha a diferença. Pode parecer pouco, mas é grande diferença, tá? Porque tem muita gente que te pergunta assim: você crê em quê? Aí ele vai falar: eu creio em milagre. Eu creio em mudança de vida. Quando alguém me pergunta isso, sabe o que eu pergunto? Você crê? Alguém fala assim: você crê em milagre? Sabe qual que eu respondo? Eu creio em Cristo. Por quê? O milagre é uma faceta dele. Entendeu? E é o que ele pode fazer. Você crê em mudança de vida? Creio. A minha vida foi mudada por Cristo. Mas a mudança de vida não é o principal. O principal é Ele. É Ele que faz essas coisas. E a partir do momento que você chega diante dele, você aceita que Ele é o principal. Aí você fala assim: mas Ele é principal em quê? Na Bíblia? Mas Ele é o ator principal. Ele é o principal até na sua vida. Porque o ser humano, em si mesmo, ele tem a síndrome de protagonista. Ele acha que ele é o centro da vida dele. Mas quando você tem a humildade e a inteligência, devo dizer assim, de ceder o espaço da centralidade da sua vida para Cristo, é quando as coisas mudam. Para mim, é aí que vem a verdadeira conversão. Você entendeu? Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão há 10, 15, 20 anos e eles ainda não entenderam que o senhorio de Cristo, que o próprio Cristo tem que ser primazia em si mesmo. Por si. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez. Porque o sacrifício dele já foi feito. E tudo aquilo que vier à frente é lucro. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Porque o próprio Jesus fala assim: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer? Eu também vou dizer, com a vez de sentir, entendeu? Com a vez de pensar.
Deus cuida de nós. E o cuidado de Deus para nós é Cristo na cruz. E depois de 3 dias ressuscitado. Então, para mim, vou falar para mim, essa situação se resolveu quando eu entendi que a minha vida é dele. E que eu devo dar a ele aquilo que ele me entregou de graça. Ele me entregou a minha vida de volta. A minha vida era do pecado. Ele me entregou isso na minha mão. E o que eu fiz? Devolvi para ele. Porque é a Cristo a minha subserviência, é a Cristo a minha alma, a minha vida, a minha serventia. Tudo que eu faço, o meu trabalho, minha família, minhas relações, estão sob o júdice, sobre a autoridade de Cristo, porque Ele manda em mim. E é esta forma que eu enxergo, biblicamente falando, tá? Para que a pessoa, na prática, consiga centralizar Cristo em sua vida. Que a partir do momento que ele crê que Cristo é o senhorio verdadeiro dele, nada mais passa. O filtro muda. Nenhuma outra coisa poderá tirar isso da mente dele. É como o próprio Paulo fala o seguinte, olha, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Você entendeu? Aquilo que eu tenho é dele, e o que ele quiser fazer de mim e para comigo, para mim tá bom. Lembrando que Paulo passou por espinho na carne, passou por isso, por naufrágio, por bonança, e em tudo, o epitáfio de Paulo é: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne do Filho de Deus. Esse é o epitáfio de Paulo. Quando Paulo escreve Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele estava a tempos de ser decapitado. E sabe o que ele fala para Timóteo? Timóteo, tem cuidado de ti, para que os seus ouvidos não sejam enganados, porque é Cristo que deve guiar o seu andar, a sua vida. Isso para mim é ouro, é ouro. Entendeu? É assim que eu lidei com essa questão. Muito bom, muito bom. Quer aprender mais? Então você precisa conhecer o Instituto Queres. Vai passar para você os cursos do Instituto. Fica atento e logo depois acesse o site para você ter acesso então a todos os produtos que serão importantes para o seu ministério. Voltamos para o terceiro e último tópico, e agora nós vamos falar sobre a missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema, a exclusividade de Cristo na redenção e, por último, o aprendizado pela experiência. E aí, meu amigo, como que a gente entende essa missão redentora do Filho? Para esse tópico, eu comecei a pensar a respeito do Filho como revelação máxima, suprema, né? Como o próprio autor nos conduz nesse tema. Uhum. E eu escrevi um textinho, eu vou ler aqui para você. Sim. O Filho não só é superior aos profetas, patriarcas e à lei, mas ele é o cumprimento delas, ou deles, tanto faz. Em cada passagem, em cada confissão, em cada simbolismo, Cristo é a referência presente e futura. Cristo está contido e é assunto em todos os textos do Antigo Testamento. E melhor do que outras revelações proféticas, Jesus é a profecia encarnada, o antítipo do tipo. E este andou entre os homens, como é mencionado pelo autor dos Hebreus, logo no início da sua carta, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez todo também o mundo,
o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cara, eu fiz esse textinho para nós entendermos que a revelação em Cristo, ela é plena. Enquanto os autores do Antigo Testamento, os profetas, eles viam flashes de algo, Jesus é o cumprimento daquilo. Tem até um jargão de pregador que é: Jesus no Gênesis é isso, no Êxodo é aquilo, né? Levítico é isso, em Deuteronômio é isso, em Números é aquilo, em Josué. Já viu isso? Tenho certeza que já tenha visto. E já falei isso também. Eu fiquei treinando em casa. Vou confessar que eu também já fiz isso. E não há nada de errado, porque é verdade. Sim. Veja que Jesus, em todos os tomos do Antigo Testamento, ele é referenciado de alguma forma, e ele é o assunto principal desse livro de várias maneiras. Só que os profetas e patriarcas morreram com um vislumbre daquilo que haveria de vir. O que mais viu Jesus em seus escritos foi Isaías, né? Que falou de Jesus o livro inteiro, praticamente. Mas em outros, você vê, por exemplo, o pai Abraão. Quando que ele enxergou a Cristo? Quando ele foi sacrificar Isaac, e ele viu ali um novilho. Ele mesmo falou: eu vi ali um novilho e estava preparado para o abate. Nos tempos, ele viu a Cristo ali, que o cordeiro, ele era a representação do cordeiro pascual, do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como falou João Batista, né? Daquele que se entregaria por nós. Então o Cristo, ele é a revelação plena. E como eu já até falei aqui e quero repetir, é o que Pedro entende quando Jesus pergunta para eles. Jesus fala assim, eu sei que você lembra, mas vou lembrar para os nossos espectadores. Fica à vontade. Né? E Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem os homens diz ser o filho do homem? E os discípulos, entre eles, falam assim, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus, querendo tirar alguma coisa deles, né, tirar alguma essência ali desses discípulos que já andavam com ele há algum tempo nesse período, assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, não estou falando daqueles que me ouvem, me conhecem de ouvir falar. Estou falando de vocês que comem e dormem comigo. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, né, muito corajoso sempre foi, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: bendito, ou bem escolhido, ou bem falado, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu próprio Pai. Que sobre tu és Pedro, e sobre esta pedra. Que pedra? A confissão dele, aquilo que ele falou, sobre essa expressão, que o Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. É essa expressão, que é o final daquele texto de Filipenses que a gente leu mais cedo. É sobre isso que a igreja vai ser fundamentada. Ok? Então, é sobre o que a igreja foi fundamentada? Sobre esta revelação. Que revelação é essa? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus. E aí Jesus, ele continua falando: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja que está firmada nessa expressão. Ou seja, essa expressão, essa confissão de Pedro é tão poderosa que nenhuma arma de resistência, porque porta é arma de resistência, certo? Enquanto machado, espada e arma, né, arma de fogo, é arma de ataque. Sim. Porta e paredes e muros são armas de defesa. E nenhuma arma de defesa do inferno poderá resistir a esta afirmação, que eu sou o Filho do Deus vivo. Ou seja, tudo se baseia nisso. A ponto de Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, lá acho que no versículo 15, 16, se não me engano, fala assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Certo? Por que ele fala que eu não me envergonho? Porque esta expressão, esta confissão de Pedro,
já tinha adentrado o coração de Paulo. Ele fala assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego, ou seja, para todos, englobando todo mundo. E aí eu falo, esta revelação, ela atravessou a história e chegou em mim e chegou a você. E ela dependeu de homens que creram nessa revelação. Você entende que o Filho, como revelação plena das profecias e do plano de Deus para a salvação do homem, andou sobre as costas de homens, para que chegassem nós, homens, e nós pudéssemos ouvir que o Cristo é o Filho do Deus vivo, e o nosso coração pudesse se abrir, e que as escamas dos nossos olhos pudessem ser removidas, e nós, da mesma forma como os três viram no monte lá da transfiguração, viram Cristo ressurreto, brilhante, glorioso, majestoso, nós pudéssemos, através da fé, poder enxergar este Cristo, e poder devotar a Ele as nossas vidas. Porque se este Filho do Deus vivo, este Cristo, Filho do Deus vivo, é a revelação cabal do Pai, que mais posso eu fazer se não entregar-lhe a minha vida? Me permite ler um texto? Por favor. Você comentou a respeito dessa revelação. Efésios 4, Efésios 3 e 4 diz bem assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E aí, o escritor aos Hebreus concorda com o que Paulo disse, o que você nos expôs aqui, e é um texto assim que me toca muito, porque o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele diz o que os homens e mulheres fizeram pela fé, através da fé. Então eu percebo que nunca foi pela força. Então eu me toquei sobre isso quando ele diz assim: pela fé os muros de Jericó caíram. Então não foi pela força, foi pela fé. Pela fé o mar abriu. Então não foi pela estratégia, foi pela fé. Então a fé foi suficiente para esses homens. E aí, depois de tantos grandes feitos, o versículo 13 da carta aos Hebreus, capítulo 11, diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, assim, eles morreram crendo que a salvação viria. E de que eles não morreriam como pessoas comuns. Coisa linda, é coisa de você sentir o coração mais quente, fala a verdade, não é? É ou não é? Você vê que houve um cuidado divino para que Cristo fosse revelado a tantas pessoas e que houvesse um eixo, vamos dizer assim, um eixo narrativo, uma linha que conduzisse, né, a exclusividade de Cristo nos séculos, né, nos milênios, né, então 2000 anos depois de Cristo, e se pegar o período antes, né, antes de Jesus nascer, você vê que existe um eixo que começa lá de Gênesis capítulo 1 e vai passando, e esse fio ele é inquebrável, intransponível, nada pode contra ele, e Deus ele fez o quê? Ele fez com que homens entendessem que isso era maior do que eles, homens carregando tesouros dos quais eles não iam usufruir naquela hora, que foi o que você falou, que eles viram de longe, crendo que um dia eles iam alcançar essa promessa. Então eram tesouros dos quais eles não podiam usufruir, mas que estavam sobre os seus ombros o tempo todo, e que se eles fraquejassem, alguém poderia ficar sem esse tesouro, né? E aí Deus foi traçando esta linha no Antigo Testamento até chegar a Jesus, mas olha como Jesus é lindo, diferente do ser humano, que é finito,
o Senhor Jesus é infinito, e essa linha passou em Jesus, rodeou Jesus ali, porque Jesus era a própria linha, né, a própria revelação. E a partir do momento que Jesus sobe ali, lá em Atos, você vê Jesus subindo, sendo ocultado pelas nuvens e deixando o legado sobre os homens para a igreja prosseguir. Essa linha, ela continua e ela chega na gente. É uma linha que começou no Jardim do Éden. Sabe-se lá exatamente onde é, porque a gente nunca vai saber nunca, né? A gente sabe que é entre Eufrates e Tigre ali, mas onde mesmo, não vai saber nunca, né? Tem uma espada de fogo lá dentro, né? Mas essa linha começou lá, atravessou os séculos, o tempo, o espaço para chegar na gente, e não sabemos quando o Senhor voltará, vai continuar a passar na gente, para os próximos. Você vê que a exclusividade da revelação de Cristo, ela é um tesouro que nós carregamos e que nós usufruímos da benesse do Senhor, dos benefícios de estar com Ele em nós, mas um dia a gente vai ter que pegar esse tesouro, tirar das nossas costas e entregar para outros. E ver esse tesouro seguir, porque o nosso tempo já foi, entendeu? Eu acho isso uma coisa muito linda. Tanto que a gente vai ver nos escritos bíblicos falando o seguinte: olha, tem um tesouro dentro de vocês, só que o tesouro está dentro de vasos de barro. Você não é nada, você é apenas o condutor deste conteúdo maravilhoso que tem dentro de você. E muita gente, quando fala isso, vai pensar em talentos, né? Vai pensar em cantar bem, em pregar bem, em falar, em tocar, em fazer. Mas a verdade é que este tesouro é a salvação. É um tesouro do qual a traça não pode matar, a ferrugem não pode corroer. É um tesouro o qual você carrega, e este tesouro será entregue para outros. Você só é o condutor. Como aqueles que carregavam a arca, e é um simbolismo disso, carregavam sobre os seus ombros. E não podia colocar sobre o ombro de bois, porque os bois não têm a consciência de saber o quão especial é aquilo que você carrega no ombro, sobre si, certo? E é um tesouro inestimável, do qual ninguém pode comprar. Ninguém, nem o homem mais inteligente, nem o homem mais rico pode obtê-lo pelos seus próprios méritos. Por tudo aquilo que faz, o homem mais rico do mundo poderia vender toda a sua riqueza e tentar comprá-la, e não pode, porque ela é tão alta, tão sublime, tão cara, que ninguém pode obtê-la por méritos próprios, mas aquele que é a própria revelação comprou-a e nos entregou de graça, sem custo, para nós. Para ele custou tudo, mas para nós custou nada. Aquele que era tudo se fez nada, para eu que não sou nada pudesse ter tudo, que é esta revelação que está sobre nós. Coisa linda. Muito bom, muito bom. Bom, a gente chega ao final do nosso bate-papo. Foi muito proveitoso estar com você aqui. Muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas foram enriquecidas, aprenderam bastante. Como sempre digo aqui, anotaram muito. Então, quem vai ganhar com tudo isso? Nem o professor está assistindo, são os alunos deles no próximo domingo, certamente. Então, Deus abençoe você. Obrigado mesmo. Certamente em 2026 Deus nos dará mais oportunidades. Eu já vou pedir desculpa pelas pancadas que eu dei no microfone aqui. Que isso? Que eu falo me gesticulando assim, aí de vez em quando dá um descontrole. E falou de Jesus, a gente não se contém, é normal. É complicado. É compreensível. Então que Deus abençoe você, a sua namorada, a Eide, isso mesmo? Isso. Leva um abraço para os irmãos da Adelapa e certamente, como disse, em 2026 o Senhor nos dará mais oportunidades. Amém. A você, não esquece de deixar o like, de comentar muito, de compartilhar bastante, se fez sentido para você, tá bom? E não se esquece, estamos próximos dos 4.000 inscritos ainda nesse primeiro trimestre de 2026. Deus abençoe você. Até semana que vem com a lição O Filho como o Verbo de Deus, a de número 6.